Oi, oi. Deixa eu só botar aqui. Sejam bem-vindos. Oi. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá um joinha assim, se estiver me ouvindo. E aí, tá me ouvindo? Sim, legal. Vamos mandando aviãozinho para todo mundo. Bora lá? Não vamos deixar ninguém de fora. Um assunto bem legal para a gente ouvir, para a gente aprender. Chama todo mundo, bora? Chama todo mundo. Chama todo mundo e vamos. Isso mesmo, Polly. Isso mesmo. Enquanto a Carol entra, a gente vai chamando todo mundo. Carol já deve tá chegando. Chama todo mundo e vem. Isso. Olá, Mércia. Boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Grazi. Seja bem-vinda. Fernanda, boa noite. Seja bem-vinda. Chama todo mundo, Grazi. Chama todo mundo, Fernanda. Olá, Cris. Boa noite. Chama todo mundo. Chama todo mundo e vem. Vai ser um tema bastante rico, porque a gente acredita muitas vezes que emoção e sentimento é a mesma coisa, mas a gente vai ver que não é. Já tô dando os bizus, tá vendo? Vamos lá, chama todo mundo e vem. Olá, Hilton. Boa noite. Seja bem-vindo. Cadê a Carol? Será que a Carol já tá por aqui? Alguém viu Carol entrar? Vamos chamar a Carol. Carol. Simbora, Carol. Oi, Selma. Boa noite. Isso mesmo. Vamos crescer juntas, Adeane. Boa noite, Midi. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá, chamando todo mundo. Chama todo mundo que você conhece. Não deixa ninguém de fora. Aquilo que é bom, a gente compartilha. Pratique a generosidade. Chama todo mundo e vem. Chama todo mundo e vem. Não deixa ninguém de fora. Manda aviãozinho, isso mesmo. Oi, amiga, boa noite. Boa noite, Zolde. Isso mesmo. O que é bom a gente compartilha. Só apertar nesse aviãozinho, Fernanda, que tem abaixo logo da interrogação. Muito bem, Fabiana, seja bem-vinda. Polly chamou e você veio. Muito bem, isso mesmo. O que é bom a gente compartilha, né? Manda aviãozinho. Isso. Muito bom, Midi. Espalha mesmo isso aí. E aí, meninas, como vocês estão? Como passaram o dia? Quais foram os sentimentos que mais estiveram presentes hoje na vida de vocês? Contem aqui pra mim. Coloquem aqui pra mim. E quais as emoções que você pode nomear que você sentiu hoje? Coloca aqui pra mim.
Que legal, Polly. Olha, olha ela, Carol entrando. Seja bem-vinda, Carol. Carol aceita a solicitação e entra. Vamos lá, Carol. Pede para entrar, Carol. Isso. Eu fiquei parada. Olha só, Carol pedindo para entrar e eu aqui parada. Olá! Oi, boa noite. Seja Tudo bem-vinda. bom? Tudo Obrigada, jóia. André. Que bom estar aqui com você. Fico feliz demais. Então, já mandou seus aviões aí pro seu povo? Já mandei meus Muito bom. aviões. Muito bom, muito bom. Então, gente, olha só, essa é Carol Fontan, né, uma amiga do Instagram, uma amiga de caminhada, né, uma coach também, que está aí Também. ajudando pessoas, levando a transformação, ressignificando a vida de pessoas, né, Carol? É isso mesmo. E tendo grande prazer por isso, né, como ela estava me compartilhando, dizendo da Verdade, verdade. satisfação. Fazemos Então, parte desse movimento, né? isso mesmo. E aí, Carol, pode se apresentar, fale um pouquinho de você para a gente te conhecer. Ok. Bom, gente, eu me chamo Carol Fontana, trabalho com desenvolvimento pessoal através das metodologias de coach, ciência do bem-estar. Sou uma estudiosa também de neurociência, ando pesquisando bastante. É um universo que me fascina muito e sempre estou aqui compartilhando e trocando aqui essa experiência com vocês. Fiquei muito feliz aí, André, com o seu convite para que a gente pudesse estar aqui junto e pudesse trocar essas experiências e levar mais conhecimento nesse momento que a gente vive, né? Isso Agora. mesmo. Perfeito, Carol, perfeito. E foi como eu estava conversando com Carol, gente, esse é o nosso grande objetivo, porque a gente entende que esse é um tempo atípico, né? Um tempo onde a gente está assim mergulhado num grande dilema, ao mesmo tempo num grande desafio, porque nós somos, né, como a Deane colocou aí, ela hoje viveu um misto de emoções, um mix de sentimentos, É, então é um tempo muito propício para isso, né? Mas o que importa nesse tempo, nesse momento que eu e Carol estamos aqui juntos, juntas, e com vocês, é exatamente para dizer para vocês que está tudo bem, né, Carol? é isso mesmo. Que a gente vai passar, vai ter essa série de sentimentos, essa série de emoções, mas que isso não nos diminui no sentido de sermos inferiores a ninguém, a nada, né? É, O que a gente só precisa é saber como lidar com eles, né? E saber que eles fazem parte da nossa vida como algo saudável, no sentido da existência, no sentido da composição humana. Então, por nós sermos seres humanos, o nosso Criador deu para nós sentimentos e emoções, né, como habilidades para a gente poder estar aqui na Terra e poder se relacionar humanamente. Né, isso Carol? mesmo, isso mesmo. Eu acho interessante, André, só te interrompendo um pouquinho, Pode falar. essa questão desse momento que a gente vive, né? A gente já vem falando, a gente que estuda, que vive isso na prática de inteligência emocional já há muito tempo. Mas se você parar para pensar, assim, quando é que um fumante ele vem a tentar parar de fumar, né? Isso, Quando ele infarta. Então eu comparo muito esse momento, e muitas vezes nem assim, né? isso. Mas eu comparo muito esse momento que a gente vive hoje dessa forma. Eu vejo como uma grande oportunidade para que as pessoas se voltem de fato a olhar para dentro, né? Foi um freio meio que forçado e a gente viu muito isso no comportamento das pessoas que compartilharam muito com a gente aqui no Instagram, né? Que desde o começo foi um turbilhão de Isso, emoções e depois foi se acalmando, foi virando sentimento e aquele isso, sentimento mais de isso, preocupação, de melancolia, mas eu acho que todo mundo passou por tudo, digamos assim, desde o início isso, até agora, né? Eu isso mesmo mesmo. tive fases que comi mais, que fui mais produtiva, menos produtiva, que dormi mais, que dormi menos, e assim vai.
É, né? pois é. Então, é de grande importância. E agora é que estão se valorizando mais essas competências emocionais, né? E eu me sinto, assim, bem honrada em fazer parte disso e desse momento agora. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Isso aí, perfeito, Carol, porque foi como eu estava conversando com a Poli, que está aqui conosco, e assim, a gente falava que hoje você conhecer-se emocionalmente falando é uma questão de saúde pública. É verdade. Porque se É você parar, verdade. porque se você parar para pensar, humanamente falando, nós iniciamos um tempo, se eu posso falar assim, uma era muito diferente de tudo que a gente tem É, vivido. E de agora em diante, vão ser cada dia novas descobertas. é, E que a gente não tinha esse tipo de vivência, a gente não tinha até então essa experiência e de forma tão profunda e de forma tão intensa. E que a é. gente sabe que quanto mais, maior o nível da emoção, maior o nível do impacto emocional, mais aquilo nos deixa vamos dizer assim, com marcas, né, Sim, positivas e negativas, e que a gente vai lidar para o resto da vida, pro resto da né? vida. Pro resto da vida. E aí a gente tem aí dias a serem vividos, não que a gente precise estar olhando para esses próximos dias, né? Como o amigo Alexandre falou, a gente precisa viver o agora, e é verdade, viver bem o agora, da melhor maneira que a gente puder. Mas, assim, eu acredito que se a gente tem essa sensibilidade ou esse cuidado, como você está dizendo, da gente entender que, acima de tudo, na condição humana, a gente tenha o sentimento e tenha a emoção e saber o que fazer com eles, vai nos garantir que a gente vai ter um futuro de descanso no sentido de segurança, um futuro mais calmo, um futuro mais leve, se eu posso falar assim, né? Sim, sim, com E certeza. aí, e aí a gente pode começar o nosso papo, Carol, dizendo um pouquinho sobre o que seria, qual é essa diferença, né? O que é uma emoção? O que é um sentimento? Qual a diferença que existe entre eles dois? Como é que a gente pode saber que uma hora o que a gente está sentindo é a emoção, outra hora o que a gente está sentindo é o sentimento, né? Como seria isso? Tá. Vamos imaginar assim, de uma maneira mais lúdica, digamos assim, né? Fazendo uma analogia. Vamos imaginar que a gente está andando na rua e aparece lá um cão raivoso, um pitbull bem raivoso. Nesse momento, o que é que acontece, né? As suas pupilas se dilatam, a seu processo sanguíneo ali corre todo para a sua musculatura, a sua respiração aumenta, cardíaco também aumenta, e tudo isso acontece em menos de meio segundo. Ou seja, e a única coisa que você faz é correr, né? Ou você Isso. corre, ou você Ou grita, alguma paralisa. reação você É, vai ter. isso. Exatamente. Então, o processo da emoção, ele é muito automático. Não temos controle volitivo sobre isso. Ele simplesmente acontece sobre o nosso corpo, né? E a partir do momento que você toma consciência, digamos assim, de que aconteceu uma emoção, aquilo já passa a ser um processo de um sentimento, já é um sentimento, porque o sentimento é que envolve o processo cognitivo da gente, né? A gente consegue pensar sobre o que a gente está sentindo, a gente consegue imaginar coisas, consegue pensar o que foi que causou, consegue até nomear de repente alguns sentimentos. A emoção não, a emoção você não tem como controlar, ela simplesmente vem, é inerente ao ser humano, né? E os animais, inclusive, têm as emoções, eles também têm esse mesmo sistema, digamos assim, corporal. Então, eu nem gosto da palavra controle das emoções quando as pessoas falam, porque é algo que não está sob nosso domínio. O que a gente pode, de fato, aprender a gerenciar são os pensamentos, que como consequência vai aí nos dar sentimentos melhores. E como outra consequência, aí a gente vai, de fato, perceber as emoções, trazendo ela para o racional, tornando mais consciente. Porque, digamos, em um momento desse, assim, de uma emoção, né, que acontece que você tem que correr, já pensou se a gente tivesse que parar para pensar e agora o que é que eu faço? Nesse Isso. momento de parar para pensar o que é que eu faço, você já teria sido mordido. Isso. Perfeito. Seria. Então, é totalmente fisiológica aqui, como quem é que A falou aqui? Deane. Isso, totalmente fisiológica, é visceral, né? É Isso. uma coisa assim que acontece no corpo. É uma resposta, né? É Do uma próprio organismo. resposta. É uma resposta do organismo, isso mesmo. E aí,
eu acho que a magnitude disso tudo está, de fato, nesse processo, como ele acontece de forma rápida, né? Porque é uma ação até de sobrevivência, Isso. de você se manter ali. Hum. E quão rico é saber que você pode processar isso depois, né? É por isso que Isso. em uma briga de trânsito, por exemplo, que você tá ali pensando em brigar com a pessoa, você tá brigando simplesmente. Depois é que você pensa, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter dito aquilo outro, porque naquele momento o teu raciocínio ele é prejudicado, né, de fato. Porque no seu corpo está ali cheio de cortisol, de adrenalina, que faz com que o seu corpo esteja preparado para uma ação de fato de fuga, né? E tudo Isso. mais. Mas Isso. existe também, André, as emoções que não são tão perceptíveis assim, né? Como, por exemplo, se você olhar a foto digamos, de um ex-namorado, que você ficou um pouco magoado ou ressentido, aquilo vai te gerar alguma emoção, né? Você pode ali transpirar, você pode mudar o seu comportamento, ficar um pouco mais agressivo, vai mudar a tua forma de se comunicar com as pessoas e você não Perfeito. toma consciência daquilo. E aí, Isso. depois, no final do dia, de repente, alguma amiga pode te perguntar, mas por que você tá assim? E aí, de repente, você pode trazer a consciência de fato o que foi que causou aquele sentimento depois, aquela emoção, né? Isso. Isso. Então, outra coisa, antes da gente conversar, que eu acho bem importante falar, é que as emoções elas operam em duas escalas, né? Entre o positivo e o negativo. Então, as emoções que são de negativo, ela vai te fazer o quê? Você se afastar, vai te gerar sensações de afastamento, como medo. Já as que operam no positivo, ela vai te fazer aproximar, é sentimentos de aproximação, como o amor, por exemplo, né? Que você ali, você tem aquela sensação e aquela vontade só de se aproximar da paixão. Então, são ali duas vertentes, duas escalas. E a grande importância da gente saber essa diferença, né? Eu acho que do pensamento, do sentimento e da emoção, é porque o funcionamento do nosso cérebro não é o mesmo sistema para as duas funções, né? Cada um Isso. vai operar ali de acordo com uma função específica do teu cérebro. Então, Isso. são distintos, né? Isso. A emoção, muitas vezes, ela é comportamental, as pessoas estão lá vendo que tá acontecendo com você. Isso. E o sentimento não. Você pode ficar ali ruminando aquele sentimento durante anos, né, e tudo mais, e é uma coisa mais individual ali. Você não precisa necessariamente demonstrar. Externar. Isso. Externar, exatamente. Isso mesmo. Perfeito. E O que assim, mais? e colocando essa questão, quando você disse a respeito das emoções, a gente vai ver que nessa tentativa, muitas vezes, da gente identificar essa emoção, né? Como a Deane colocou, eu achei bem interessante essa colocação dela. Muitas vezes você não vive somente uma emoção única, né? Verdade. Tem momentos que você passa por algumas experiências e você está ali exatamente nesse misto. Quantas vezes você se alegrou, mas ao mesmo tempo a coisa também te fez refletir e veio uma pitada de tristeza e veio uma pitada de preocupação, É né? um Então, misto, assim, né? como você colocou. Então, é uma reação externa e que, ao mesmo tempo que a gente não tem o controle no sentido de dizer assim, não, eu vou agora externar o ódio, eu vou É, agora externar a alegria. Você não tem esse domínio. Mas, ao mesmo tempo que, como você falou, a partir do momento que você se observa nessas reações comportamentais, você passa a se perceber e que determinadas outras experiências você já sabe como você vai reagir. é. O perfeito de você Muito se bom. buscar se entender é isso. Né? A beleza do autoconhecimento é exatamente essa, porque embora você não tenha domínio sobre eles, mas você já tem uma noção de como você vai reagir, de como Sim, aquilo vai ser externado, né? é isso mesmo, porque normalmente a gente reage às emoções, elas são por estímulos, né? Isso. Então, estímulos que pode ser, de repente, os gatilhos, uma pessoa, pode ser até a comida, né? Um cheiro. Um cheiro. Então, são os gatilhos que vão ali despertar, de fato, Isso. essas emoções. E aí, esse Isso. processamento do sentimento, né? Quando você começa, de fato, a conscientizar, Isso. racionalizar, Isso. é que vai te fazer de fato perceber quais são esses gatilhos e aí você Isso. aprende a gerenciar, né?
Isso, por onde eu vou, se eu posso evitar esse caminho, esses isso, gatilhos que eu sei isso, que vai me gerar ali aquelas reações que não são isso, tão legais. isso, E o processo cognitivo do sentimento, ele tem muito a ver com as suas experiências também, né? Com a sua vivência, tudo que você passou, com a tua estrutura de fato emocional, teus padrões de isso. crenças. Então é muito complexo porque envolve toda aí uma vida, né? Uma vida de experiências que vão contar ali diante daqueles momentos. Isso. E até porque, como você também colocou no começo, o sentimento ele está muito relacionado ao pensamento, né? Sempre. Então, ele é desencadeado a partir do pensamento que eu escolho, que eu decido pensar. Então, Isso. se eu tenho sempre, ou como você colocou, se eu tenho recorrência de sentimentos negativos, é sinônimo que a ocupação dos meus pensamentos ela está muito mais voltada para aquilo que é, vamos dizer assim, depreciativo, daquilo que realmente tem um poder ou uma carga negativa em relação à minha vida, em relação a mim como um todo, e por isso os meus sentimentos vão ser negativos. E por isso é possível que as minhas emoções também sejam negativas. É Então, isso é mesmo. como eu tenho, assim, eu tenho. Gera emoções da mesma espécie, né? Né? Por quê? Porque você tá, o que você está alimentando ali é aquilo que você vai reagir, é a forma como você vai É, externar, né? exatamente. Então, É, como você colocou o exemplo do cachorro. Então, se eu tenho pensamentos de que eu não consigo, se eu tenho pensamentos de que eu sou frágil, se eu tenho pensamentos que eu costumo não conseguir as coisas, então, quando eu me deparar com o cachorro, o que é que vai acontecer? exatamente. Qual vai É ser a isso emoção que eu mesmo. vou reagir, que eu vou ter, que eu vou colocar para fora? Né? De muito maior medo, de pânico, Com certeza. aquela série de Até paralisar, emoções né? e até paralisar. Por quê? Porque você alimentou o pensamento de que você não consegue, É isso né? E mesmo. veio logo um sentimento de incapacidade, né? Eu acho que ambos ali eles se influenciam, né? Tanto o Isso, sentimento gera emoção, como a emoção gera um sentimento. isso, Estamos, faz parte de um programa afetivo, né? Digamos assim, do mesmo processo afetivo, mas que ali vai de fato desencadear. isso, E é por isso que a inteligência emocional hoje é tão importante, é fundamental, né? Para você aprender de fato a se conhecer e a você ter comportamentos melhores, não só isso, mas pensamentos também que te gerem mais bem-estar, né? isso, É uma coisa muito interessante que eu acho também de se falar, que não é exatamente o que ocorre, mas é como você interpreta o que ocorre. Então, isso, isso, os fatos ocorridos continuam existindo. O que isso, vai mudar é a tua maneira de olhar e de interpretar aquela situação e que isso. muda todo, né, o teu sistema emocional. Isso é que eu acho o mais assim fascinante. Pronto, Essa oportunidade que a gente tem como ser humano, de fato, de mudar esse olhar, né? isso, De mudar e, consequentemente, muda de vida também. Porque a gente vai mudar, a gente vai agir, vai viver de acordo com aquilo que a gente sente, que a gente pensa, né? Que a gente isso. externa. Isso. E aí você passa a desenvolver a habilidade de escolher os sentimentos. É, Logo, as suas emoções também, elas passarão a ser melhores. Elas passarão a ser menos destrutivas, se eu posso falar assim, né? Deixa eu só ver algo aqui, que as meninas estão dizendo assim, Andréia, fixa o tema. Mas quando eu ah, coloquei, eu pensei que eu tinha fixado. E agora? Como é que fixa o tema? Você sabe, Carol? não tenho ideia. Deixa eu Pois é, ver. eu achei que na hora que eu tinha fixado, na hora que eu tinha digitado, porque eu digitei, tinha fixado. Agora realmente eu vi que não fixou. Polly, como é que fixa isso? Tu sabe? Ah, tá, não fixou, então não pode fixar mais. É isso? Hein, meninas? Não sei o que não. Ah, tá. Então depois eu boto lá na legenda do IGTV. Então, meninas, como a gente estava colocando. Então, por que a importância da gente entender, né, que o sentimento e a emoção, como você colocou, trabalham juntas, e porque elas trabalham juntas, a gente tem, vamos dizer assim, a proeza, né, talvez a capacidade da gente aí poder administrar, gerenciar as nossas É. emoções. Por que é importante gerenciar as emoções? Né? Por que a gente não deve ficar à mercê das emoções? Ou dizer assim,
Ah, porque eu sou assim mesmo, né? Tem muita gente que não quer assumir a sua responsabilidade sobre o seu comportamento e dizer assim, ah, mas porque eu sou assim mesmo, eu penso assim, né? E fica naquele descompromisso de ser, muitas vezes, indelicado, muitas vezes até estúpido e grosso, né? Nas suas relações, com a fala ou a afirmação de que é assim e que é daquele jeito que ele sabe ser, que é daquele jeito que ela sabe ser. E É, aí, na, Carol? eu acho até que cria que você, de fato, você não consegue ser feliz assim, né? Porque Botaram aí quando o você... complexo da Gabriela. Ah, é, exatamente. Nasci assim, vou morrer assim, né? Mas é exatamente isso. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que não se conheça, que não entenda as suas motivações, que não entenda o porquê que você faz o que você faz, o porquê que você reage dessa forma, que ela consiga ser satisfeita com ela, consiga ter amor próprio, sabe? Que ela consiga ser plenamente feliz. Não, vai existir ali sempre uma insatisfação consigo mesmo. E quando você é insatisfeito com você, você não tem como passar coisas boas para as outras pessoas, né? Isso, Então, na verdade, eu acredito que isso é uma máscara, é um fingimento, sabe? Falta a humildade de dizer assim, eu queria ser melhor, mas eu não sei como é que eu faço isso, né? Como é que eu faço isso e também não consigo ser de outro jeito. Como é que eu posso ter ajuda para isso. isso? Então, é mais ou menos assim. E outra coisa bem importante que eu venho falando bastante, né? É a questão da gente ter escolhas de dizer assim, eu posso estimular emoções positivas no meu dia a dia a partir do momento que eu decido fazer isso. Então, é uma decisão, a gente não precisa ficar à mercê disso, né? À mercê do que vai vir. Mas eu posso provocar essas emoções em mim, no meu dia a Isso, dia, com pequenos hábitos que vai isso, me trazer ao longo do tempo uma vida diferente, né? Um isso, estado emocional diferente. E quais são isso, esses pequenos hábitos, né? Como é que eu posso estimular mais isso? Além de alimentação, eu sei que as pessoas falam muito assim de atividade física e para quem não pratica, para iniciar é realmente um pouco complexo. Deixa eu colocar aqui o carregador. É de fato um pouco difícil, né, para você até se manter nessa disciplina. Mas eu sempre falo que você pode começar com passos pequenos. Como passos pequenos? De repente, se você caminhar 10 minutos, você já começou a se movimentar, para que o seu cérebro já comece a se acostumar com aquilo novo, né? Para que você não entre isso, em conflito. Não precisa isso, cortar o açúcar de cara da sua alimentação, você pode ir reduzindo até você ir se habituando e ir fazendo algo mais natural, que você vá se adaptando àquela nova realidade. Estimular a gratidão, como a Polly está falando aqui, a gente pode só nutrir as emoções, não precisa necessariamente você se sentir grato, mas só em você se perguntar como é que pelo que eu sou mais grata hoje, eu sou grata hoje, quais são os meus motivos? Isso já vai isso, te trazer uma sensação diferente, isso já vai nutrir essa emoção dentro de você e você isso. vai galgando isso em passos lentos, mas de fato vai acontecendo, né? Porque as pessoas Perfeito. elas querem uma mudança rápida, assim, do dia para a noite, ser uma outra pessoa, mudar Isso, hábitos. Você tem que entender que você vai falhar, que você vai ali meter o pé na jaca de vez em quando, vai ter que aceitar isso e aos poucos você vai conseguindo mudar e construir uma nova rotina. isso, Então, abraçar mais, interagir mais com pessoas, né? isso, A questão da gratidão, você estimular esse sentimento dentro de você, você conversar mais, sair um pouco daquelas coisas que te deixam mal, como por exemplo os pensamentos ruminativos, como são ruins, né? Quando a gente fica ali pensando em uma coisa que não foi legal e você entra num ciclo que aquele pensamento fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E aí você não sabe como sair daquela situação, e você passa o dia inteiro, você acaba até saindo um pouquinho da sua realidade, você perde um pouco a percepção da realidade, porque você está ali isso, imersa naquelas suposições, né? E isso, como é importante a gente entender que você não é exatamente o que você pensa, né? O pensamento, ele é uma reação do corpo, né? Assim isso, como a emoção. Então,
você não precisa se definir como aquele pensamento, né? Mas você pode começar a criar uma distância entre ele e você, até o fato de você escrever o que você está sentindo, como você colocou no início, isso te dá uma percepção diferente e uma certa distância. Você consegue desassociar um pouco esse Isso. pensamento A Van já está de perguntando. você. Desculpa, Carol. A Van já está perguntando pensamentos o quê? Ruminativas são aqueles pensamentos que ficam ali naquele ciclo, né? Naquele espiral que você não consegue sair. Isso. Então, você começa pensando uma coisinha pequena, né? Por exemplo, na reunião de amanhã, eu começo com uma preocupaçãozinha. E aí eu já começo a fazer hipóteses do que vai acontecer na reunião e eu começo a trazer outros sentimentos, sentimentos de medo, de preocupação, de ansiedade. São pensamentos negativos. E aquilo vai gerando ali um ciclo de que você não, para você sair. E aí algumas pessoas dizem assim, procura uma lembrança boa, mas como é que você vai entrar em conflitos de pensamentos, né? Como é que você vai parar um pensamento com outro pensamento? Nesse momento, eu acho que você tem que fazer ações, né, que não pensantes, mas que você vá, de fato, tirar o foco daquilo. Porque só Isso. assim você consegue, de fato, parar aquele ciclo. Então, Isso. são coisas assim que eu espero que vocês estejam aí com papel e caneta anotando algumas coisas para já Perfeito. Isso praticar, foi né? valiosíssimo, Carol. Isso foi valiosíssimo. Gente, isso foi uma pérola. Para quem prestou atenção, isso foi uma pérola. Veja, ela disse que naquele momento onde você está imersa, mergulhada naqueles pensamentos totalmente destrutivos, né? Como alguém colocou aí, totalmente tóxicos, É, que você só consegue se ver inferiorizado, incapaz, né? E você, naquela hora, a habilidade que você tem como um ser emocional é de você tirar aquela atenção daquele pensamento e, como a Carol disse, fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque tudo que a mente quer é que você permaneça com é, aquela atenção sobre aquilo. Mas você, quando você usa a inteligência emocional, a inteligência vai te conduzir exatamente para dizer assim, eu não quero ficar nesse lugar. Ainda que eu é, não tenha domínio sobre esse pensamento, mas eu quero sair dele. E a forma como a Carol colocou, brilhante. Faça alguma coisa que te tire a atenção daquilo. Porque aí é. você quebra aquela corrente de pensamento, aquele ciclo de pensamento, e ali você vai poder ter condições de pensar em uma outra coisa. Foi Sim. fantástico isso, De fantástico. repente, colocar uma música, dançar, eu faço muito isso, sabe? Você coloca uma música ali, porque aquilo vai te gerar mais ali sensações melhores, mais positivas. Isso, Correr, caminhar, conversar sobre isso. outra coisa. Oi, Então, Erivelton. Meu sempre esposo, ali Carol, vai. entrou. Ah! Coisa boa Isso, prestigiando. isso. Perfeito, Carol. Isso mesmo, gente. Vocês estão vendo. Então, veja como é sublime você aprender a questão da inteligência emocional. Como é, assim, digno mesmo, algo valiosíssimo. Não é que você vai viver apenas na esfera emocional, né? Na esfera dos sentidos, né? Na esfera dos sentimentos. Não! Mas é você saber que no seu dia a dia existe uma realidade que é sentimental, que vem dos sentimentos, que é emocional, que são as reações dele, e que também existe, como nós somos cristãs, nós acreditamos que existe a nossa condição espiritual. E que para a Total. gente poder estar conectada a essa essência que é o nosso ser espiritual, a gente precisa estar desobstruída emocionalmente, desobstruída em nossos pensamentos. Por quê? Porque todo tempo Deus quer a conexão com a gente, todo tempo o Criador quer a conexão conosco. Mas É isso somos mesmo. nós que vamos definir, né, essa conexão, se ela vai estar mais intensa, menos intensa, se ela vai existir ou se ela não vai existir em determinados períodos. Né? A gente sabe que ele não nos deixa, mas a gente pode se desconectar dele. E muitas vezes essa desconexão é inconsciente, é como a Carol disse, porque você imergiu num mundo, num pensamento, pensamentos totalmente distorcidos, como a gente fala, né? Pensamentos que não geram nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de bem-estar, mas na verdade só te deteriora, se eu posso falar É, assim, e onde na verdade você quebrou ali a conexão. Por mais que você conheça a Bíblia, por mais que você esteja ali falando, mas não está havendo uma conexão de é. espírito e alma, ou seja, da sua parte humana com a sua parte divina. Não tem como existir. E eu posso dizer isso, Carol, porque eu passei muitos anos da minha vida assim. Eu relutava, eu me condenava muito acerca de muitas emoções que eu tinha. E eu dizia assim, eu não quero estar assim, eu não quero estar assim. E mumuitas E, vezes, diga.
Não, eu estava pensando agora quando você falou isso, que é a gente se culpa muito e quando a gente se culpa, a gente não se acha merecedora, né, da companhia de Isso, Deus. E por isso, muitas vezes você começa a deixar de orar, deixar de estimular uma intimidade, justamente por não se sentir ali merecedora, né? Por ter isso, vergonha até do que você sente, do que você pensa, né? isso, E a própria ciência agora, né, já começou até a falar um pouco mais disso, da espiritualidade isso. Da inteligência e da espiritual. inteligência espiritual. E uma coisa que me chamou muita atenção foi quando eles falaram que as pessoas que são cristãs, que têm um hábito de orar mais, são pessoas que de fato têm uma inteligência emocional mais desenvolvida, conseguem se sentir melhor. Por quê? Porque a fé é uma crença, né? Isso, Não é à toa que quando a gente termina de orar, parece que sai um peso aqui das costas, a gente simplesmente relaxa, descansa. A sensação que você tem depois de uma oração é indescritível, assim. Então, perfeito. e eu posso te dizer também, assim, com propriedade, que as poucas vezes, ou até muitas, Boa, viu, boa que noite, Neto. eu achei que era autossuficiente para poder fazer as coisas, aconteceram situações assim dolorosas que eu entendi como um aprendizado para poder me mostrar assim, olha, não é você, né? Você também precisa, você precisa de mim, não, você não vai Isso. sozinha. Então, por isso que eu sempre falo mesmo, e algumas pessoas já até me questionaram, mas Carol, você mistura Deus na sua profissão, eu já escutei isso. E eu digo, não é que eu misturo, é que eu não tiro ele de exatamente nada da minha Não vida. tem como Então, dissociar, exatamente. exatamente. Perfeito, Então, onde perfeito. ele não é bem-vindo, eu também não serei, né? Então, Isso, é exatamente isso. Essa conexão, para mim, faz muito parte de tudo, né? Inclusive da inteligência isso. emocional. Não Sim, sim, tem. Não totalmente. consigo desassociar, né, essa situação. Até porque a Bíblia ela tem muito base, né, na questão da inteligência emocional, Isso, social, do isso. equilíbrio das Moral, emoções, ética, tudo. moral, isso mesmo. É o manual mesmo, né? Literalmente, literalmente. Isso mesmo, Carol. E assim, gente, a Midian fez uma colocação dizendo que quando você entra no piloto automático, acaba que, eu digo no sentido de estar reagindo às coisas da vida, né? E você perde de tal maneira a sensibilidade que é como se seus pensamentos ficassem agora no piloto automático de tal forma que você só consegue enxergar sobre um ângulo. Então, É, logo, você vai possuir emoções negativas, que a gente sabe que quando elas são por um tempo muito grande, elas são somatizadas, e aí vem a questão da doença física, né, que a gente sabe que está tudo interligado. Né? Embora não sim, seja o nosso tema, mas é por aí, Midian. Então, significa dizer que para que você quebre essa, vamos dizer assim, você saia desse piloto automático, na verdade, é preciso, na verdade, pensar primeiro, por que você está no piloto automático? O que te levou a estar no piloto automático? O que você deixou de considerar para chegar no piloto automático? Porque é sempre como eu digo, quando você não assume a sua vida, o meio externo ele vai assumir por você. Alguém tem que alguém estar assume. no protagonismo, vamos dizer assim. E quando você busca, como a gente conversou, eu e Polly, com todo mundo, né, sobre a questão da autoconsciência, você começa a desenvolver dentro de você a percepção de que, como você falou, o porquê eu faço o que estou fazendo, né? É aquela ideia de dizer assim, não, eu tenho consciência agora de que eu parei e estou aqui dedicando um tempo junto com a Carol, porque para mim faz sentido espalhar, para nós faz sentido espalhar esse conhecimento. Então, isso é uma Sim, questão de consciência, de autoconsciência, de saber que isso que eu tenho não precisa ficar só para mim, é isso né? mesmo. Mas É é isso mesmo. abdicar, é abrir mão, né, desse tempo de bem-estar, no sentido assim, de estar fazendo qualquer outra coisa para doar, né? Para doar esse conhecimento, para, na verdade, doar essas informações, como diz o Alexandre, né? Porque É, conhecimento é o que eu experimento. é Então é isso. verdade. E assim, pegando já um gancho nas tuas palavras, o que eu acho muito interessante hoje que eu vejo é que as pessoas consideram uma vida infeliz como uma vida normal, né?
É Isso. normal você ter um casamento ali falido, é normal você ter passado por dificuldades financeiras, é É normal normal permanecer você no emprego que não gosta. que não gosta, é normal você não ter vínculo afetivo com seus filhos e ter a rebeldia, né? É normal você se sentir mal todos os dias, é normal você sentir aquela infelicidade. Quantas vezes eu não escutei dos próprios familiares quando eu questionava alguma coisa e dizia, mas é isso mesmo, a vida é assim mesmo, né? Principalmente sobre o casamento foi algo que eu mais escutei, mas o casamento é assim, né? Homens são assim, e isso vai ser assim, você não pode mudar isso. Isso me Isso. dava uma indignação, um não conformismo tão grande, porque eu nunca acreditei que a gente está aqui para viver dessa forma. Então, Perfeito, Carol. quando eu passei assim a ter consciência de tudo isso, como você falou, eu me sentia até egoísta, né? De guardar isso para mim. É uma coisa assim que por mim eu grito para o mundo, porque eu acho que todo mundo tem que ter essa oportunidade de poder olhar para si, para sua vida e você tem condições de fazer algo para melhorar, para viver melhor. Porque você não Isso. precisa ser escravo, não precisa ficar preso, né? Isso. Nesse turbilhão de sentimentos e de emoções que não condizem com Deus, né? Que eu digo que você é a Verdade. imagem Não e semelhança expressa. dele. Não Isso. expressa, não expressa. Isso. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou ter mais adversidades e que a vida é linda? Não é isso, Não. né? Isso. Vai Isso. existir sempre. Mas a Isso. maneira que eu passo por isso é outra forma, de Isso. outra maneira, tão mais leve, né? Isso. Que a vida agora não precisa mais ser uma batalha. Pelo menos para mim, é assim que eu Perfeito. enxergo, né? É assim também. Eu Não não é sou mais uma guerreira de batalha. nada. Eu não gosto dessa Exatamente. expressão. Gastando Exatamente. força ali, eu não gosto. Eu não creio nessa expressão. Não Não faz preciso parte. matar um leão por dia, não é necessário, né? Você não precisa levar como se fosse um peso nas tuas costas, né? A vida é uma Isso. dádiva, é um presente que você Isso. não pode devolver sem abrir esse presente. É isso que eu falo tanto. Não devolva sem abrir, pelo menos desfrute, né? Dessa Isso. oportunidade que você tem aqui. Então Perfeito. é Isso isso. mesmo. Muito bom. Gente, vocês estão vendo? Eu fui assertiva em convidá-la. Que Ai, show! gente, obrigada, André. Eu gosto Por mais tanto. vezes aqui conosco. Que Então, bom. gente, vocês estão vendo, né? Então é aquilo que eu sempre disse. Quando eu tive, Carol, a oportunidade de conhecer a metodologia do coach, eu comecei, na verdade, essa busca pelo autoconhecimento bem antes de conhecer o coach, né? Na verdade. E aí o que aconteceu? Eu sabia porque sabia, assim como você era inconformada com alguns padrões culturais, e eu sabia porque sabia que eu não precisava incorrer no mesmo erro ou na mesma infelicidade que alguns familiares. Então, o que Exato. que eu acredito? Que se você vai fazer determinadas coisas, você pode viver naquilo a melhor experiência possível, né? Ainda que aquilo vá lhe causar dor. Mas como é que eu posso viver da melhor maneira aquela experiência que ainda esteja me causando dor? É vendo através de um aprendizado. Então É, você passa a entender, como você disse, que não é preciso carregar os pesos, mas é preciso transformar a experiência em abandonar os pesos, quando Jesus diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e é, humilde. Então, essa habilidade, essa capacidade humana da gente entender que é na humildade, é você se reconhecer diante do Criador, que você não precisa estar naquele peso, não precisa ser infeliz, não precisa estar num vício, num ciclo vicioso de comportamento que só traz, sabe, consequências negativas, que só é, traz, vamos dizer assim, escassez, que só traz, sabe, essa série de coisas que não, como você disse, que não condiz com a natureza do nosso Deus. Então, exato. significa dizer que eu preciso repensar a minha vida, né? E aí Exato. você sai dessa condição de dizer assim, é normal. Então, são Exatamente. pessoas como nós, anormais, que está aqui na Terra para sinalizar para aqueles que dizem que são normais. Né? Então, por isso que eu digo que nós somos realmente privilegiadas. Obrigada, Van. Então, assim, Total. é aquela coisa de você dizer assim, não, peraí, como é que eu estou vendo essa pessoa que está indo nesse normal e eu concordar com isso e se aquilo não me inquieta mais?
Então, é exatamente essa vida. Então, quando eu entendi isso, que isso está totalmente condizente com a natureza de Deus, porque quando ele viu a É. terra sem forma e vazia, ele ficou inconformado, a ponto dele abrir a boca e dizer assim, haja luz, Haja luz, né? é isso Saia mesmo. toda a escuridão, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não reflete a mim, saia. E a luz precisou e a luz veio. Né? Então, assim, eu acredito que essa questão de você gerenciar a sua emoção, de você gerenciar, você ter habilidades para gerenciar seus pensamentos, né? Você ter essa humildade de reconhecer que são pensamentos e emoções que te definem como humano, né? E é a comunhão com o divino que te caracteriza como ser espiritual. Quando tudo isso está interligado, significa dizer que a relação entre pensamento e emoção vai ser a mais equilibrada possível, A mais equilibrada possível, é isso né? mesmo. E aí a gente volta para aquele início lá, que você estimulando emoções positivas, consequentemente você vai ter pensamentos mais positivos, né? Isso vai te abrir a mente, aumenta a tua visão periférica aqui, você consegue enxergar mais possibilidades, inclusive. Quando você Perfeito. sai desse estado, né, ali de vitimismo, de ficar ali reclamando, porque não tá bom, não tá bom, gente. Mas e aí, o que é que eu vou fazer com isso, né? Isso. Reclamar não vai pagar minhas contas, né? Eu ficar. É até aceitável, quer dizer, é totalmente aceitável você ter aquele estágio de processamento, né? Eu tô aqui processando o que está acontecendo, eu vou ficar assim triste em 2 dias, mas aí não dá para você permanecer nesse estado, de fato. Isso. Então você tem que tipo dar um sacode e dizer, e agora, o que é que eu vou fazer com isso? É a história do limão na limonada, né? Você tem essa capacidade de transformar isso. E muitas vezes isso pode ser até uma oportunidade até para você fazer algo que você antes não podia, que você não tinha Isso. coragem. Eu Isso. já, eu já vi tanta gente criar empreendimentos, né, desde que começou essa pandemia, que vai dar um outro rumo ali na sua vida e por causa de quê? De uma dificuldade no meio do caminho, né? Isso. Dificuldades são grandes oportunidades de você mudar, né? De Isso. você virar uma chave, de você criar uma outra rota, de você se redescobrir. Isso. Tá todo mundo meio que num autoconhecimento forçado ali, mesmo que É. você não queira, mesmo que você não queira, você vai É. ter que pensar sobre isso, né? Isso, E isso. sobre como você vai se reinventar. Isso. Então, esse momento, né, é tudo parte de uma decisão, né? Primeiro de uma consciência, você tem que ter essa consciência de onde você está, do que é que você quer mudar, e depois de Isso. você decidir. E depois de você Isso. decidir, começar. Primeiro Isso. você faz, depois as oportunidades aparecem, né? Isso. Primeiro Você entra em haja, ação. É, primeiro exatamente. haja. Primeiro haja e Exatamente. depois as oportunidades vão aparecendo. E eu tive. Pode falar. Não, fale, termine. Estou pensando aqui até no meu começo, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento pessoal, que foi uma mudança muito grande para mim, que eu me preparei até emocionalmente, porque eu digo, eu vou deixar de ter isso para arriscar aqui. E eu lembro que eu bati em tantas portas que eu nunca imaginei na minha vida que ia bater, sabe? Eu propus tantas parcerias, eu fiz tantas coisas que eu jamais, no meu conforto ali, imaginei que eu teria essa coragem, mas porque eu sabia que eu tinha que começar de algum lugar. Eu não tinha ideia de onde eu tinha que começar, mas eu tinha que começar. E aí, depois que você entra, que você vai batendo nas portas, a que se abrir é a sua. Mas vá, né? Vá batendo, vá. É você se dar essa oportunidade. E o que eu acho mais maravilhoso, assim, porque cada ser humano vai trazer a sua experiência, né, a sua bagagem para aquele Isso. momento e vai juntar com outras habilidades que você está adquirindo. E ali vai ter uma fórmula que é única, sua, individual, que ninguém mais tem, só Isso. você. E você fazer bom Verdade. uso disso, assim, você conseguir enxergar essa tua força, né? E saber fazer Perfeito. bom uso disso é, de fato, inúmeras Isso. possibilidades. Isso, Então, vamos lá, exatamente. continuar. E não, e é isso. Quando você colocou, né, a respeito de você aproveitar, de você entender que é nas dificuldades ou quando os desafios chegam, e é como eu vou olhar para o desafio, qual é agora vamos dizer assim,
A mensagem não. Qual é o olhar que eu vou ter sobre o desafio é quem vai dizer se o que vai sair de mim, ou o que vai ser externado, ou o que vai ser benéfico para mim ou não, é aquilo que eu vou decidir ativar. Porque, como você disse, eu posso estar diante da dificuldade e só reclamar porque ela está vindo para a minha vida, ou eu posso estar diante da dificuldade e dizer assim, isso aqui agora é uma oportunidade para eu aprender sobre isso que talvez eu não sei. E nesse aprendizado e nessa humildade de dizer assim, veio e eu sou capaz de fazer algo sobre isso. Aí onde vem as possibilidades, onde você encontra as possibilidades. E ontem eu tive a felicidade, não participei ao vivo porque estava em uma outra atividade, mas o nosso pastor-presidente, ele convidou um pastor-presidente lá do nosso mesmo ministério lá de Recife, e ele falou uma frase que eu fiquei assim, eu meditei tanto sobre essa frase, ele dizendo assim, que ele disse assim, que quando você tem expectativas boas, seja sobre o que for, dentro dessas expectativas, você gera inconscientemente as possibilidades. E quando essas possibilidades elas vêm à luz, traz consigo as estratégias. Eu achei isso tão fantástico, e com as estratégias vem o sucesso. Porque você vai passar, você entra em ação e, consequentemente, as ações elas vão começar a frutificar. Sim. Eu disse, meu Deus, ou seja, é quando a Bíblia vai dizer que a gente precisa estar renovando a nossa mente para que nos nossos pensamentos, como você disse, não permaneçam aqueles pensamentos de morte, aqueles pensamentos de destruição, aqueles pensamentos de caos, de escassez, mas que sejam pensamentos que vai trazer exatamente essa esfera de expectativas que vai trazer à luz as possibilidades. É isso mesmo. Então, assim, isso tudo que a gente está vivendo, se a gente parar para pensar, como você disse, sobre uma ótica, de que a gente tem e está imerso a uma grande oportunidade, né, de se descobrir, de ter novas oportunidades, de descobrir novas forças, novos talentos, sabe? É tanta coisa que você pode aprender nesse tempo, mas infelizmente, como você disse, quando algumas pessoas, né, que a gente também está nesse processo, busca da memória, né, como eu gosto que o Márcio Michele ele faz, quando você não tem uma história de vitória lá atrás, porque você não considerou, você não celebrou, quando você chega diante de outro desafio, o que acontece? Você não vai se ver capaz. Exatamente. Né? Isso você traz toda a dor. Humanamente falando. Mas o nosso diferencial para aqueles que creem em Deus, aqueles que têm Ele como o todo, né? A nossa fonte, enfim, tudo para nós, a gente vai ter Ele. Ainda que a nossa memória diga que a gente não conseguiu no passado. Mas Ele vai nos dar a oportunidade de ressignificar no presente. Total. Né? De olhar de uma nova perspectiva, de um olhar de oportunidade. Mas para isso é preciso existir a humildade. Não sei porque está muito forte no meu coração. A humildade. Mas é isso mesmo. É humildade. Eu acho que essa é a palavra, sabe? Você ter humildade de fato. Porque as pessoas elas ficam defendendo o seu ponto de vista como se fosse uma verdade absoluta, né? E procurando ter uma razão, eu vejo como se fosse até para provar um valor pessoal para as outras pessoas. Valor aquele que nem ela acredita ter. Então ela precisa de fato mostrar para alguém, para que se alguém acredita, ela consegue se sentir um pouco melhor. E quando você de fato entende que não é sobre ter razão, mas é sobre aprender. Porque você nunca perde, né? Ou você ganha ou você aprende algo novo. Isso. Perfeito. E nunca é sobre perder. É sobre, de fato, Carol. mudanças. E mudanças transformação. São sempre boas. Exatamente. É sempre transforma, né? Isso. Então, e eu acho assim, tão maravilhoso Deus, tão perfeito, que ele deixou aqui esse processo de evolução do cérebro para que os homens descobrissem e pudessem fazer essa evolução nessa constante da vida, né? Porque você imagina que o cérebro ele é capaz de formar novas sinapses que vai te dar um outro direcionamento nos teus pensamentos, nas tuas ações. É algo muito maravilhoso você pensar assim que eu posso mudar o circuito do meu cérebro e ele vai criar um novo caminho. Né? Olha a capacidade de evolução que nós temos dentro da gente, né? Do ser humano. E você ficar parado no mesmo lugar é até um crime, né? É até um crime. Por favor, só para os desavisados mesmo. Sim,
mudem muito de opinião, mas mudem mesmo, porque Isso, só as pessoas que não mudam de opinião estão presas, entendeu? Elas não estão isso crescendo, mesmo. elas estão paralisadas. Mude, Isso, cresçam, questione-se, que é o que eu faço muito sempre. Tudo que isso, eu escuto, que as pessoas falam, pode ser, ó, um grupo de cientistas. Algumas pessoas já me disseram assim, mas está aprovado cientificamente. Eu digo, certo, mas um grupo de cientistas são homens que validaram alguma situação por estatística. Então, isso. ok. E a ciência muda constantemente, né? Tem Constantemente. sempre algo Isso, novo. Então, por que que a gente vai estar no mesmo lugar, né? isso, Se Deus deu isso, esse presente pra gente dessa forma. Então, por favor, isso. que sabemos usar, que a gente possa saber usar de fato isso no cotidiano, né? Isso. E eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu queria A falar uma gente só coisinha tem aqui. 6 minutos. Mas Vou dá. falar bem rápido, em Diga um aí. minuto. Vamos lá tentar. Diga aí. Eu não queria fechar aqui sem antes falar sobre a questão do neurônio espelho, do contágio social, que isso é um momento que a gente vive muito, né? Quando a gente fala de pensamentos, de sentimentos, de emoções, a gente esquece de que isso também passa de uma pessoa para outra, né? Se eu vejo uma pessoa chorando, automaticamente aquela vontade de chorar também vai dar em mim. Se eu vejo uma pessoa estressada, eu também já começo ali a ter níveis de cortisol no meu sangue, no meu corpo, que eu começo a ficar um Isso, pouco mais nervosa, mais alerta, mais em ameaça. Então, o isso, que acontece? Eu tenho uma responsabilidade sobre o que eu passo para as pessoas, assim como as pessoas têm responsabilidade sobre o que passam para mim também. Então, isso, quando isso. você cuida do seu bem-estar emocional, também é uma questão de empatia, de amor ao próximo, sabe? Perfeito. Porque contagia, sentimentos contagiam, pensamentos, As emoções, emoções. Perfeito. expressões Por isso que faciais você e entendeu que é uma corporais, questão de saúde mental, saúde né? pública. É, Sempre. Conhecimento público, pelo amor de Deus, né? é, Que as exatamente. pessoas possam, de fato, ter mais esse conhecimento sobre si, sobre as emoções. Outro dia a pessoa me disse assim, você já viu o festival de live? Eu digo, eu tô achando isso fantástico, porque quantas pessoas têm algo para botar para fora e que agora estão fazendo isso, né? Então, isso é só uma prova de que estão colocando o que sabem para fora, estão compartilhando conhecimento. Isso, E é maravilhoso ver isso acontecendo, né? Isso criando isso. escala de fato. É isso, Verdade, deixa Carol. aí os últimos minutinhos aí. Então, gente, só tô com gostinho de quero mais. Por me passar mais uma hora aqui. Não sei as meninas aí, o pessoal que está entrando. Então, gente, a gente está em 3 minutos para encerrar. Eu vi as colocações que elas fizeram, né? Várias reflexões, a Adriana dizendo que conversou sobre isso, né? Dizendo que realmente contagia, que outras dizendo eu faço exatamente isso. Grazi é uma delas. Ela é perita em deixar que o ambiente fique bem, bem legal, bem Que leve. bom. Grazi é uma figura. E assim, Carol, é só agradecer realmente, porque a gente sabe que enquanto ser humano, a gente se completa no outro, né? Porque, Verdade. como você disse, a partir do momento que a gente tem capacidade de espelhar, muitas vezes, por me faltar a habilidade naquele momento de superar alguma emoção, superar algum sentimento negativo, o que acontece? Eu vejo alguém e logo aquilo vem para a minha vida, né? Logo aquilo tem condição de me afetar. Então, isso é Sim. perfeito. A gente está 1 minuto e 29, então eu vou tirar a nossa foto oficial, tá certo? Vamos lá. Vou aprender a encerrar, vou aprender a parar tudo, tá? Os comentários no rostinho da Carol, eu não gosto, mas eu não sei, vou aprender. Mas enfim, gente, a gente vai aqui tirar a foto, tá bom? Pronto, depois eu mando para você. E é isso, meninas, e é isso, povo. Eduardo, que chegou agora, né, que entrou agora. Então, a gente espera que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma, né, Carol? De dizer Ai, que, sim. de fato, a sua vida é importante para nós. Carol tem aí uma página também muito rica, passem lá, sigam ela. Vale a pena, conteúdos riquíssimos, gente. Vale a pena você segui-la, tá certo? E assim, e vamos embora, né? Vamos se ajudando. E a gente Vamos tá lá. aqui, né, Carol? O que vocês Unidos em precisarem, um propósito, é isso o mesmo. que vocês precisarem, a gente puder ajudar,
estamos aqui, é só chamar. Tá certo, gente? É Então, isso, gente. Muito obrigada, viu, André, aqui pelo convite, pela participação. Eu amei. Tamo junto, que sim, precisar. sim. Gente, muito obrigada aqui pela interação de vocês também, por todos que participaram e ficaram com a gente aqui até agora. Isso, Um beijo perfeito. enorme para vocês. 7 segundos. Isso mesmo. Então, que vocês pensem. Melhore os pensamentos, né, Carol?